Meu nome é Thiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso Prime. Se você gostar desse vídeo, curte, comente e compartilhe. Desde já, agradeço. Esta é a série de vídeos Bíblia Verso. E o tema deste vídeo hoje é: a Bíblia é suficiente para o cristão? Sola Scriptura. Pois bem, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 ao 17, diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é suficiente porque revela para nós de como ser salvo através de Jesus Cristo, como também a necessidade dessa salvação para nossas vidas. O porquê devemos ser salvos? Salvo do quê? A Bíblia vai nos informar. A Bíblia é suficiente porque ela é inspirada pelo próprio Deus e tem autoridade divina para nos ensinar e nos corrigir de acordo com a vontade de Deus. Vontade essa encontrada somente na Bíblia. Você não vai encontrar a vontade de Deus em outro lugar. A Bíblia é suficiente porque é a palavra de Deus infalível. Ela contém toda a revelação necessária para conhecermos a vontade de Deus, para vivermos uma vida de fé e obediência a Ele. Ela é infalível, ela não erra. Tudo que ela promete, ela vai cumprir. E muitas coisas que já foram prometidas, já cumpriu nela. Por isso ela é infalível. A Bíblia nos ensina sobre a natureza de Deus, sua obra redentora em Jesus Cristo, e nos dá instruções claras sobre como viver de acordo com os princípios divinos. A Bíblia contém histórias, personagens, ensinamentos, profecias, salmos, cartas e doutrinas que abordam todas as questões e situações que enfrentamos na vida. Ou seja, a Bíblia tem tudo o que nós cristãos precisamos para não só servir a Deus, mas também viver de uma forma que nos traga benefício, que nos traga bem, que nos traga saúde, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física. Por isso a Bíblia é suficiente para nós cristãos. A Bíblia é viva e poderosa, capaz de transformar vidas e trazer revelação pessoal do Espírito Santo. Tanto é que é o Espírito Santo que nos capacita a entender a revelação, aquilo que já foi revelado. Tudo que Deus quis revelar para nós, Ele colocou na Bíblia. Só que também Deus deu o seu Espírito, o Espírito Santo, justamente para que possamos compreender essa revelação. Sem o Espírito Santo, não podemos entender a Bíblia da maneira que Deus quer que nós entendamos, para justamente ter comunhão com Ele e também viver segundo a vontade dEle. A Bíblia é suficiente para nos guiar em todas as áreas da vida, seja em questões morais, espirituais, relacionamentos, trabalho ou tomada de decisões. A Bíblia é mais do que suficiente para isto. Ao confiarmos na Bíblia, buscando entendê-la e aplicá-la em nossas vidas, encontramos sabedoria, consolo, direção, correção e esperança. Ou seja, não basta simplesmente ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mas também devemos aplicar seus ensinamentos nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus não é mera teoria, não são poemas bonitos e belos, não são histórias de personagens maravilhosas e interessantes, mas ela é um livro
que tem a função pedagógica para nós cristãos. Sermos educados de acordo com a vontade de Deus e, consequentemente, viver segundo essa vontade. Ao confiarmos na Bíblia, buscando entendê-la e aplicá-la em nossas vidas, encontramos sabedoria, consolo, direção, correção e esperança. O cristão que estuda e aplica o que a Bíblia ensina não precisa de novas revelações. Não precisa de experiências subjetivas das outras pessoas para poder acreditar na palavra do Senhor ou entender o propósito de sua vida. A pessoa, o cristão que estuda e aplica o que a Bíblia ensina, não precisa de religiões não cristãs e de suas crenças. Aliás, tudo aquilo que não está de acordo com a Bíblia em termos de crença é pagão, é não cristão. Crenças que levam para a perdição. E o cristão não precisa se basear em nenhuma crença não cristã para obter justamente aquilo que ele precisa para a sua vida. Aquilo que Deus quer para a vida dele. O cristão que estuda e aplica o que a Bíblia ensina não precisa da tradição religiosa dos homens. Não precisa de usos e costumes de igrejas, denominações. Não precisa de nenhuma invenção do homem que não esteja de acordo com a palavra de Deus para uma vida cristã, para uma vida de acordo com a vontade de Deus, para uma vida de acordo com a palavra do Senhor Jesus. O cristão que estuda e aplica o que a Bíblia ensina não precisa da psicologia, especialmente a psicologia que não é 100% bíblica, 100% fundamentada, baseada na Bíblia. Sugiro você, cristão, que em vez de procurar um psicólogo, ou você vai estudar a Bíblia e entender a vontade de Deus com a ajuda do Espírito Santo, ou você procura um pregador, um teólogo de sua confiança para te aconselhar através das Escrituras, nas suas tomadas de decisões, nas situações emocionais, nas situações psicológicas que você estiver passando. Eu sugiro que você encontre a direção correta nas Escrituras, porque só a Bíblia, de fato, só a palavra de Deus, de fato, pode dar aquilo que você precisa ouvir e ensinar o que você deve aplicar para sair desses problemas emocionais que você vive, esses problemas relacionais que você vive, esses problemas sociais que você vive. É a Escritura, é a revelação divina que é suficiente para te informar de como você deve lidar com as suas dificuldades, com os seus desafios, e não o psicólogo. Ainda mais o psicólogo que se baseia em crenças pagãs, em crenças da pseudociência, e não daquilo que foi revelado seguramente na palavra de Deus, pelo próprio Deus, pela pessoa do Espírito Santo. Então, eu não aconselho o cristão procurar psicólogo, ainda mais se for um psicólogo ímpio, um psicólogo que não conhece as Escrituras, um psicólogo que rejeita as Escrituras na hora de fazer o tratamento psicológico. O cristão deve procurar a palavra de Deus, pois é a palavra que liberta, é a verdade que liberta. Como o próprio Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está revelada na Bíblia. Então você tem tudo o que você precisa na Bíblia. O cristão não precisa de nenhuma dessas coisas para viver de acordo com o propósito de Deus. Coisas que eu já coloquei aqui, que eu já afirmei. Eu mostrei que o cristão não precisa. Se o cristão conhece a palavra de Deus, ele vai entender que ele não precisa. Os maiores problemas que vemos hoje, principalmente no meio cristão, é porque a maioria dos cristãos não conhece a palavra de Deus. E em suas cabeças, eles não entendem que ela é suficiente para poder orientá-los da maneira que vai tirá-los dessa situação, seja da depressão, seja de algum vício em termos de drogas, ou então vícios de maus hábitos, como pornografia. Não é em tratamentos fora das Escrituras que você vai encontrar, de fato, a verdadeira libertação. Pode até funcionar temporariamente, esses tratamentos fora da Bíblia, pode até funcionar temporariamente, mas nunca vai ser garantido, porque não se baseia nos princípios bíblicos de libertação. Se você quer libertação, comece a estudar a Bíblia. Comece a ouvir pregações, lógico,
pregações bíblicas. E Deus, através das pregações, através do teu estudo das Escrituras, vai te libertar. Combinando isso com oração, com jejum, com uma vida consagrada, Deus vai te libertar. Sola Scriptura. Sola Scriptura é uma expressão em latim que significa somente a Escritura, ou somente a Bíblia. Esse princípio teológico afirma que a Bíblia é a única autoridade final e suprema em questões de fé, prática e vida cristã. Sola Scriptura significa que a Bíblia é suficiente e completa em si mesma para nos guiar na compreensão da vontade de Deus. Ela é a revelação inspirada de Deus e contém tudo o que precisamos saber para nossa salvação e para vivermos uma vida piedosa diante de Deus e diante da humanidade. A Bíblia é a autoridade final que avalia e interpreta todas as outras fontes. Não importa o que foi escrito e feito pela humanidade. A Escritura é o juiz que avalia e interpreta a realidade humana e tudo que envolve a realidade humana. Só a Bíblia e só pela Bíblia podemos e devemos ter informações sobre tudo relacionado a Deus. Você não vai encontrar informações relacionadas a Deus fora das Escrituras Sagradas. Pelo menos informações 100% seguras. E quando eu falo de Escritura, eu quero frisar e deixar bem claro aqui que eu estou me referindo aos 66 livros que nós protestantes, que nós reformados cristãos, acreditamos como inspiração infalível de Deus. Portanto, de modo que fora da Bíblia não tem como saber nada sobre Deus e sua vontade para nós cristãos, de forma segura e definitiva. E finalmente, a conclusão deste vídeo é Sola Scriptura, ou seja, a doutrina da Sola Scriptura é um princípio fundamental da fé reformada e enfatiza a importância de nos apegarmos à palavra de Deus como nosso guia supremo em todas as questões espirituais, emocionais e teológicas de nossa existência. Portanto, a Bíblia é suficiente. Até o próximo vídeo e tchau!